A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início à nossa lição de número 8 da Escola Bíblica Dominical, a lição que tem por nome Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. É a oitava lição do terceiro trimestre de 2025, quando estamos estudando a revista A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Essa lição nos convida a refletir sobre um tema extremamente prático e relevante: uma igreja que enfrenta seus problemas. Em vez de focar em uma igreja idealizada, a lição de hoje nos confronta com a realidade. A Bíblia nos mostra que as primeiras comunidades de fé também enfrentaram conflitos, divergências e desafios. A diferença não estava na ausência de problemas, mas em como eles lidavam com eles. Os objetivos dessa lição são três. 1. Analisar as naturezas cultural e social dos conflitos enfrentados pela igreja primitiva e sua relevância para a igreja atual. 2. Explicar a importância da organização e da distribuição de funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais. 3. Aplicar os princípios bíblicos de caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação ministerial. O texto áureo da nossa lição se encontra em Atos capítulo 6, versículo 3, que nos diz: Escolhei, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A verdade prática nos diz: uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 6, versículos do 1 ao 7, que nos diz: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, progênito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Introdução. Nesta lição, exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja. Tópico 1. A identificação dos conflitos. Subtópico 1. Conflito de natureza cultural. Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus. A referência nesse texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, que haviam emigrado para outros países e que, por conta disso, falavam somente a língua grega. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém, que se comunicavam principalmente em hebraico ou aramaico. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema,
buscassem uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta de barreira de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. O texto de Atos capítulo 6, versículo 1, descreve uma situação em que os gregos e hebreus estavam em conflito. Mas quem eram eles? Hebreus eram os judeus nativos de Jerusalém, que falavam principalmente o aramaico, uma língua irmã do hebraico. Gregos eram os judeus que haviam nascido em outras regiões e tinham se mudado para Jerusalém. Eles falavam a língua grega, que era o idioma comum da época do Império Romano. Eles também eram conhecidos como helenistas. A grande questão aqui era a barreira cultural e linguística. Por falarem línguas diferentes, esses dois grupos tinham costumes e formas de pensar distintas, o que gerou uma desconfiança mútua. Essa diferença cultural foi a raiz do problema que começou a surgir na igreja, mostrando que, mesmo com a mesma fé, as divergências culturais podem ameaçar a união de uma comunidade. Subtópico 2. Conflito de natureza social. Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não é só um organismo. Ela também é uma organização. Ela tem sua esfera espiritual, mas também social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidados. O problema cultural se manifestou em algo muito prático e doloroso: a desigualdade social. Segundo o texto, as viúvas do grupo grego estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. A igreja primitiva tinha um sistema de ajuda para os necessitados, especialmente as viúvas que muitas vezes não tinham como se sustentar. No entanto, por causa da desconfiança cultural mencionada acima, as viúvas de fala grega estavam sendo esquecidas ou recebendo menos ajuda do que as viúvas de fala hebraica. Isso mostra que um conflito cultural, a língua, pode rapidamente se transformar em um problema social grave, afetando a vida das pessoas mais vulneráveis. O texto nos ensina que a igreja não é apenas um organismo espiritual, mas também uma organização social com responsabilidades práticas. Ela precisa cuidar de todas as suas partes, especialmente das que estão em desequilíbrio e sofrendo. Subtópico 3. Qual é a prioridade? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção por quanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. A história de Atos 6 destaca um ponto crucial: a igreja não pode separar o espiritual do social. Muitos pensam que o trabalho do cristão se resume a atividades espirituais como a oração, o estudo da Bíblia e o louvor, e que o social é secundário. No entanto, o relato bíblico e outros textos das Escrituras mostram o contrário. Tópico 2. A delegação de tarefas. Subtópico 1. O ministério da oração e da palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas
Os ministérios da oração e pregação da palavra de Deus também o eram. Tanto a parte social como a devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da Igreja. Poderíamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante, igualmente importante é a oração e a evangelização. Quando o conflito social e cultural surgiu, os apóstolos se depararam com um dilema. Eles perceberam a urgência de cuidar das viúvas, mas sabiam que essa tarefa, se assumida integralmente por eles, comprometeria sua missão principal, a oração e a pregação da palavra de Deus. É fundamental entender que, para os apóstolos, o ministério de servir os necessitados e o ministério da oração e pregação não eram tarefas concorrentes. Eles não precisavam escolher entre uma e outra. Pelo contrário, eles viam ambas como lados de uma mesma moeda na missão da igreja. Oração e pregação mantêm a igreja conectada com Deus e enraizada em sua verdade. É a parte espiritual, devocional e evangelística. Cuidado social demonstra o amor de Deus na prática, atendendo às necessidades tangíveis das pessoas. Ambos são igualmente importantes e interdependentes. Uma igreja que apenas ora e prega, mas ignora o sofrimento ao seu redor, falha em refletir o coração de Cristo. Da mesma forma, uma igreja que se torna apenas um centro de serviço social, sem oração e pregação, perde sua identidade e sua essência. Subtópico 2. Não há conflitos entre tarefas. Não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivessem em oposição com o ministério de serviço social. Não há essa contradição, onde um é considerado mais espiritual e outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixando de ser igreja de Cristo e, por isso, também falha em sua missão. A narrativa de Atos 6 nos ensina que não existe uma hierarquia entre o serviço espiritual e o serviço social. Não devemos ver a oração e a pregação como mais nobres ou espirituais do que servir aos necessitados. O problema na igreja primitiva não era que as viúvas precisavam de ajuda, mas que a ajuda não estava sendo dada de forma justa. A solução não foi ignorar o problema social para focar apenas no espiritual, mas sim integrar o serviço social de forma organizada na vida da igreja. Isso mostra que toda tarefa que contribui para o bem da comunidade, seja ela espiritual, social ou administrativa, é a parte da missão da igreja e tem valor diante de Deus. Não há uma contradição, mas sim uma complementaridade. Subtópico 3. A diaconia. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio. É, portanto, uma referência ao serviço, ou diaconia, identificado no versículo 3 como servir às mesas. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos, do que o cargo ou ofício ocupado por eles. O contexto favorece esse entendimento. Contudo, essa narrativa bíblica fundamenta a instituição do diaconato cristão. Outro sim, devemos enfatizar aqui que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, há os que enxergam um diácono como um obreiro de classe inferior. Mas, no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial onde somente pessoas especiais, isto é, com as qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar. A
solução proposta pelos apóstolos foi delegar a tarefa de servir às mesas. Eles instruíram a comunidade a escolher 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria para assumir o que eles chamaram de este importante negócio. Essa palavra para negócio ou serviço é a diaconia. Tópico 3. Seguindo os princípios cristãos. Subtópico 1. Privilegiando o caráter. Nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. A palavra boa reputação traduz o termo grego martireo, que significa testemunha ou mártir. Quer dizer, uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores para exercer a função da diaconia. Às vezes pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos, o que evidentemente é um equívoco. Se para aqueles que se dedicariam apenas em servir às mesas, isto é, os diáconos, era exigido boa reputação, então o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? Quando os apóstolos precisaram escolher as pessoas para cuidar da distribuição de alimentos, eles não pediram que fossem os mais ricos ou os mais inteligentes, mas sim que tivessem boa reputação. A palavra grega usada, martírio, significa testemunha ou mártir, o que vai além de simplesmente ter uma boa imagem. Sugere uma pessoa que vive de forma autêntica e honesta, cujas ações testemunham sua fé. Isso nos ensina uma lição fundamental. Em qualquer serviço na igreja, seja grande ou pequeno, o caráter é o mais importante. Alguém pode ter todas as qualidades do mundo, mas se não tiver integridade, não será um bom líder ou um bom servo. Essa exigência de um caráter irrepreensível não se limitava aos apóstolos, era um requisito para aqueles que serviriam nas tarefas mais práticas. Se isso era importante para um serviço como o de servir mesas, imagine o quão crucial é para pastores e líderes que cuidam de todo o rebanho. Subtópico 2. Exercitando os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, deviam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria, defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, era importante, mas incompleto. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível que uma pessoa possa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo, não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo, não ter sabedoria nenhuma. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia. Além do caráter, os apóstolos exigiam que as pessoas escolhidas para a diaconia fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Isso mostra que o serviço na igreja não é apenas sobre fazer a coisa certa, ortodoxia, mas sobre fazê-la com o poder e a direção de Deus. Ser cheio do Espírito Santo significa ter uma vida de comunhão com Deus e depender de seu poder para realizar o serviço. Ter sabedoria implica em ter discernimento para aplicar a verdade de Deus de maneira prática e eficaz. Uma pessoa pode ser correta em sua moralidade, mas sem a presença e o poder do Espírito. Pode se tornar fria e legalista. Por outro lado, alguém pode ter um fervor espiritual e exercitar dons, mas sem sabedoria pode agir de forma imprudente e causar problemas. A combinação de ambos é o ideal de Deus, viver uma vida reta e de caráter enquanto se exercita os dons espirituais com discernimento e sabedoria, tudo para a glória de Deus e o bem da comunidade.
Conclusão. Aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, e há, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem das Escrituras para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Aqui encerramos o estudo dessa lição. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima lição.